3, 2, 1. Boa noite a todos os que nos acompanham. Nós somos a Diocese de Jundiaí e preparamos essa transmissão com o Padre Leandro Mejeto, que é o nosso coordenador diocesano da Ação Evangelizadora e fala em nome de Dom Vicente, em nome da nossa Diocese, sobre o processo de retomada das celebrações eucarísticas na Diocese de Jundiaí. Como todos sabem, ontem foram apresentados os 2 protocolos. O Padre Leandro, então, fará uma explanação a respeito desses 2 protocolos e, em seguida, responderá algumas perguntas enviadas por aqueles que participam conosco e também que já foram enviadas ao nosso setor de comunicação. Agradecemos a presença de todos, a todos os que entraram para participar desta live e todos aqueles que também estão compartilhando esta transmissão da Diocese de Jundiaí. Muito obrigado por estarem conosco, obrigado, Padre Leandro, por falar aos diocesanos de Jundiaí. Muito boa noite, meus queridos irmãos, amigos, os paroquianos de todas as nossas paróquias da Diocese de Jundiaí. Boa noite, Padre Milton, que junto com o setor de comunicação, o Guilherme, permite que cheguemos aos lares dos nossos irmãos, a todos os recôncavos da nossa Diocese. Uma saudação toda especial a você, em meu nome e em nome de Dom Vicente Costa, o nosso Bispo diocesano. Como já é de conhecimento de todos, a Diocese de Jundiaí publicou ontem um comunicado oficial da retomada gradual, responsável das missas nas paróquias da Diocese de Jundiaí. Depois de quase 3 meses em que nós acolhemos a recomendação das autoridades públicas, das autoridades sanitárias, e desde então, desde aquele 20 de março, temos estado com as nossas igrejas fechadas, porém não com a nossa ação evangelizadora, não com a nossa ação pastoral reclusa, porque essa tem se mostrado de diversas maneiras, essa tem se reinventado ao longo destes meses, através das redes sociais, através das igrejas nas casas. Temos absoluta convicção de que aquilo que foi pensado, sonhado pelos bispos do Brasil no ano passado e foi publicado nas diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil para os anos de 2019 a 2023, tem se realizado concretamente neste tempo em nossas vidas. Temos vivido a experiência da Igreja nas casas, estamos inseridos nesta cultura urbana, que não é só uma cultura urbana marcada pelas cidades, mas principalmente pelo estilo de vida da cultura urbana, e um estilo de vida muito próprio dessa cultura é, sem dúvida nenhuma, os meios de comunicação social, as redes sociais, a internet, que chega a todos os lugares, que faz com que o Evangelho possa penetrar lugares antes imagináveis. Então nós agradecemos a Deus porque de alguma forma pudemos experimentar estas diretrizes concretamente na nossa vida, no nosso dia a dia. Depois de muito refletir, de muita conversa, de muita oração, o nosso bispo diocesano tomou então a decisão de retomar gradualmente, de maneira muito responsável, as missas na Diocese de Jundiaí. É importante dizer que em nenhum momento, desde o início da pandemia, houve uma proibição das missas, houve uma recomendação. Nem o decreto federal, nem tampouco o decreto estadual e municipal proibiram que as igrejas estivessem abertas. No entanto, numa questão de bom senso, de respeito à vida humana, de cuidado para com o nosso povo, desde o início, Dom Vicente tomou a decisão, tendo escutado o parecer do Colégio de Consultores da Diocese,
do Conselho de Presbíteros, tomou a decisão, então, de acatar a recomendação de não ter missas presenciais, atividades, de um modo geral, na Diocese de Jundiaí, bem como celebrações de outros sacramentos. E temos permanecido fechado ao longo desses tempos todos. As missas, como todos sabem, têm acontecido de maneira online e tantas outras atividades brotaram, surgiram a partir desta pandemia. Tudo isso começou praticamente no 4º domingo da Quaresma. Vivemos o grande momento da Páscoa, a celebração da Páscoa, que é o centro para nós, de uma maneira toda diferente este ano. Assim vivemos todo o período pascal. Terminamos o ciclo pascal com Pentecostes e continuamos de maneira fechada as atividades da igreja. Consultando as prefeituras dos 11 municípios da cidade, diante do Plano São Paulo, este plano de flexibilização da atividade econômica do governador João Dória, então se viu a necessidade de também se conversar sobre a reabertura das igrejas. E assim foi feito. Dom Vicente e eu entramos em contato com todos os prefeitos dos 11 municípios, fizemos uma primeira reunião por videoconferência, apresentamos as inquietudes, mas também ouvimos as inquietudes dos prefeitos, dos municípios, pudemos ter uma visão geral de como estava a situação da pandemia em cada município e desde então temos conversado. Como vocês sabem, a nossa diocese ela está dividida em 3 grandes regiões dentro deste Plano São Paulo. A região metropolitana de São Paulo, que está na fase 1, a fase vermelha, onde não é possível a flexibilização ainda. E nesta região metropolitana de São Paulo, nós temos as cidades de Cajamar, Santana do Parnaíba e Pirapora do Bom Jesus. Depois, na região de Campinas, nós temos 6 cidades. Jundiaí, Várzea Paulista, Campo Limpo Paulista, Louveira, Itupeva e Cabreúva. Estas cidades também fazem parte do aglomerado urbano de Jundiaí, o que favorece uma conversa, um diálogo mais comum entre as cidades, entre as prefeituras. E na região de Sorocaba, nós temos as cidades de Itu e de Salto. Tanto as cidades de Itu, Salto e do aglomerado urbano de Jundiaí estão inseridas na fase 2 do Plano São Paulo, na cor laranja, onde já há a possibilidade de flexibilização de algumas coisas, e Santana, Pirapora e Cajamar na fase 1, a fase vermelha, onde não há possibilidade de flexibilização. Diante disso, e tendo presente que a atividade religiosa sempre foi inserida no contexto de atividades essenciais, nós, conversando com os prefeitos, ouvindo os prefeitos, o parecer técnico das vigilâncias sanitárias, então apresentamos 2 protocolos sanitários para uma retomada gradual das missas presenciais nas paróquias da Diocese de Jundiaí, com exceção das 3 cidades que fazem parte da região metropolitana de São Paulo. E assim, com um parecer técnico das vigilâncias sanitárias, normatizando a atividade religiosa dentro de todo um protocolo sanitário, foi possível então que fosse permitido essa reabertura gradual das missas presenciais. Como nós temos visto que as realidades das cidades da nossa diocese se diferem muito, pensamos por bem, então, ter para a Diocese de Jundiaí 2 protocolos e não apresentar uma proposta ampla, geral, igual para todos, mas que cada paróquia, seu pároco, ouvido o Conselho Paroquial da Ação Evangelizadora e o Conselho de Economia e Administração,
pudesse definir, junto com as autoridades daquele município, qual o melhor modo de proceder. E assim elaboramos 2 protocolos. O primeiro, o protocolo com as missas online, sem a presença de fiéis, mas com a possibilidade da distribuição da Sagrada Comunhão após 2 horas das transmissões. Ou seja, continua como está, a paróquia optar por este protocolo, continua celebrando a missa online com aquele grupo reduzido de pessoas a serviço da transmissão e, terminada a missa, no período máximo de 2 horas, a Igreja Matriz e as capelas, as comunidades, podem ficar abertas com o padre, o diácono ou ministros, e ali os fiéis, de uma maneira muito organizada, muito ordenada, poderão, sem aglomeração, poderão ir até a igreja, entrar na igreja, fazer um momento de oração e receber a comunhão e voltar para casa. Evidentemente, para isso, temos que ter também um regramento. Temos que manter o distanciamento de 2 metros lateral, frontal e traseiro das pessoas. Não podemos colocar mais do que 20% da capacidade das pessoas do templo. É preciso higienizar as mãos com álcool em gel. A paróquia tem de disponibilizar álcool em gel na entrada e na saída. Todos têm de usar máscara, não é permitido entrar na igreja sem máscara. Enfim, todo este protocolo que fizemos, de maneira que as pessoas possam vir à igreja, comungar e voltar para casa com segurança, né? Mas também abrimos a possibilidade de um segundo protocolo. Talvez aquelas paróquias com uma maior capacidade de organização, com uma maior capacidade de voluntários, já pudesse ter missas presenciais. Então, o segundo protocolo, muito mais específico, muito mais normativo, muito mais exigente, possibilita então as missas presenciais. De maneira geral, sempre resguardando estes critérios, né? A capacidade de 20% do templo, uso de máscara, higienização das mãos com álcool em gel, limpeza completa da igreja entre uma celebração e outra, cada celebração durando no máximo 45 minutos, grupos reduzidos de pessoas, irmãos a serviço da liturgia, a serviço da transmissão e principalmente a organização da participação das pessoas através de senha ou de outra modalidade que as pessoas durante a semana podem retirar na secretaria da paróquia e participar da missa. De uma maneira geral, resumida, estes são os 2 protocolos assumidos pela Diocese de Jundiaí, que é fruto de experiências já realizadas no Brasil, de outras dioceses que retomaram as atividades antes de nós. O protocolo 2 é muito fundamentado na diocese, no protocolo da Diocese de São João da Boa Vista e no protocolo da Conferência Episcopal Italiana, né? Então, assim, estamos muito bem resguardados, todo um cuidado para uma segurança de todos, um cuidado de todos e o mais importante, estamos respaldados por um parecer técnico de todas as vigilâncias sanitárias dos municípios do aglomerado urbano, Itu e Salto. Lembrando, neste primeiro momento, as cidades de Cajamar, Santana do Parnaíba e Pirapora de Bom Jesus ainda não poderão adotar nenhum desses 2 protocolos, permanecendo como está até agora. Eu penso que seja um pouco isso, Padre Milton, um resumo daquilo que fizemos ao longo desses tempos. Muito obrigado, Padre Leandro, pela apresentação. Nós recebemos algumas perguntas já desde ontem, desde a publicação, e alguma coisa que já foi dita agora, mas que já foi respondida. As pessoas querem saber como que, adotando esse protocolo, seja um, seja o 2, para a comunhão eucarística ou para a missa presencial, como que as paróquias vão fazer para esse controle de 20% da capacidade das igrejas?
Como que os fiéis podem fazer isso? Isso. Primeiro, parte da paróquia. A paróquia terá de preparar o ambiente celebrativo, o espaço da igreja. Necessariamente não precisa ser no templo. De repente uma paróquia tem um espaço maior, um salão de festa, um ambiente mais aberto, também pode realizar as celebrações nestes ambientes, mas sempre respeitando a capacidade máxima de 20%. Portanto, os bancos, as cadeiras terão de ser demarcadas, né? Só para citar um exemplo, a minha paróquia, a capacidade é de 600 pessoas sentadas. Separando os bancos, respeitando o distanciamento de 2 metros laterais e frontal, nós conseguimos adequar os bancos da igreja para 95 pessoas. Quer dizer, não dá nem 20%. Não podemos nem chegar nos 20%, porque senão não conseguimos atender a recomendação dos 2 metros de distância. Então, cada paróquia vai ter que, primeiramente, preparar o ambiente, ver quantas pessoas cabem no ambiente celebrativo onde acontecerão as missas. Depois, organizar isso através de senha. Vamos supor a paróquia que optou pelo protocolo 1, vai distribuir a comunhão após a missa transmitida. Bom, como saber quantas pessoas virão após a transmissão da missa e virão comungar? Independente do número de pessoas, tem de ter um controle muito rigoroso, particularmente nos estacionamentos, de maneira a segurar as pessoas no carro e entrar no templo apenas o 20% da capacidade do templo. E aquelas pessoas terão de sair e ir embora, e depois entra uma outra quantidade novamente correspondente aos 20% da capacidade do templo. Não poderá ter aglomeração, não poderemos ultrapassar este volume de pessoas. Então, o trabalho da equipe de acolhida, da equipe de organização das paróquias é muito importante neste momento para não permitirmos nem aglomeração dentro da igreja e nem mesmo fora das igrejas, porque as nossas paróquias estão num contexto urbano, a grande maioria tem vizinhos próximos, famílias que talvez nem sejam católicos, famílias que talvez tenham medo de uma possível liberação e que também não podem ser prejudicadas pela presença de nós católicos que vamos nos aglomerar no entorno da igreja. Então, há de se tomar muito cuidado em relação a isso, né? Usar todos os espaços de estacionamento, segurar o povo dentro dos carros o máximo possível e ir liberando aos poucos a comunhão, a distribuição da comunhão. Agora, uma coisa importante, Padre Milton, e a todos que nos escutam, a dispensa do preceito dominical continua. Nós estamos dispensados do preceito. Quer dizer, não é porque vamos adotar o protocolo 1 ou o protocolo 2, obrigatoriamente você precisa vir à igreja. Não, você tem que agir na sua liberdade. Se você acha que tem condições de vir na igreja, se você não vai colocar em risco a saúde de ninguém, se você não tem sintomas nenhum de gripe, resfriados ou doença imunodepressivas, se você não teve contato com nenhum paciente nos últimos 15 dias da Covid-19, então você pode vir à igreja. Agora, se você está nesse grupo de risco, vulneráveis, até mesmo pessoas acima de 60 anos, é recomendado que não se venha, que guarde, que fique em casa ainda por enquanto, que continue fazendo a comunhão espiritual, que tenha a validade ainda, né? Não é porque estamos abrindo a igreja, deixa de valer a comunhão espiritual, deixa de existir a dispensa do preceito dominical, e não é porque estamos abrindo a igreja, todo mundo tem que vir para a igreja. É com calma, com muita tranquilidade, porque nós temos que ser sinais para a sociedade também, irmãos. Precisamos ser sinais. Não é porque flexibilizou o comércio, todo mundo tem que ir para Casas Bahia, para Passarela. Não precisa sair aí à torta e à direita para o centro. Fique em casa, só saia com necessidade.
E nós, com esse ordenamento, com esse regramento, que é um regramento técnico da vigilância sanitária, nós seremos também testemunho para a sociedade. Aprendendo a viver na igreja, nós seremos testemunho para as pessoas que não estão se importando com o que está acontecendo. Então é muito importante o papel do cristão, não só na igreja, mas na sociedade. Graças a Deus, nós católicos cristãos sabemos obedecer. Graças a Deus, você que é leigo sabe respeitar a opinião da igreja, sabe estar atento às orientações do bispo diocesano, dos padres. Então, sendo obediente a essas recomendações, acatando tudo com muita resiliência, com muita serenidade, tendo calma, nós saberemos nos organizar para um ou outro protocolo e serviremos de testemunho para a sociedade. Isso é muito importante. Muito obrigado, Padre Leandro. Você respondeu a pergunta da Miriam, a Miriam Durante, que é lá da paróquia Santa Terezinha do Menino Jesus, e tantas outras pessoas que falaram sobre o grupo de risco. Agora uma pergunta da Anaí, que foi seguida também pelo Eduardo. Famílias, 4 pessoas, por exemplo, podem sentar juntas ou também se separam das demais? Afinal, já estão convivendo no confinamento. Como fica? Sim. Embora estejam vivendo no confinamento, no público as regras são iguais para todos. Portanto, na igreja, mesmo uma família que venha juntos, deverão respeitar os lugares indicados com distanciamento de 2 metros. Deverão sentar próximos, quanto mais perto a família estiver, melhor, mas será respeitado os lugares demarcados. Ninguém poderá sentar um do lado do outro, terá que sentar no lugar demarcado. Depois, outra coisa importante, é importante que não venham com crianças na igreja, crianças menores de 12 anos, que não venham. Então, que os pais possam fazer uma alternância entre os horários de missa. O pai vem num horário e a mãe fica com as crianças, e depois a mãe vem num outro horário. É uma possibilidade, né? Porque não é bom que crianças menores de 12 anos venham, assim como também o grupo de risco, pessoas acima de 60 anos. Respondendo para o Luiz Fernando, e duas questões que eu acho que você pode responder junto já. Luiz Fernando pergunta: haverá aferição de temperatura na entrada das igrejas? E também nós temos uma pergunta da Flávia Souza: se for missa campal, qual será a porcentagem da participação das pessoas e como calcular isso? Sim. Sobre a questão vamos dizer assim, dos métodos usados para o controle de entrada das pessoas. Veja, nós estamos seguindo rigorosamente a nota técnica da vigilância sanitária, porque é a vigilância sanitária dentro da Secretaria de Saúde que regulamenta a nossa ação, a nossa atividade neste momento. Então, o que é necessário? Uso obrigatório de máscaras, álcool em gel 70%, higienização de todo o ambiente, de todos os objetos e de tudo aquilo que as mãos tocam dentro da igreja após cada celebração, e o distanciamento de 2 metros e entrada e saída por portas distintas. Isso o que é obrigatório realizarmos. Tudo o mais que as paróquias puderem oferecer é um mais que está sendo dado, como aferição de temperatura com termômetro, como higienização através de túnel que purifica as roupas, como tapete embebido numa porção de sabão cândida para higienização dos pés, como aqueles propés que protegem o sapato. Embora tudo isso seja possível, não é obrigatório, porque não se sabe a eficácia de fato de tudo isso, né? Então, o que se faz necessário hoje, obrigatoriamente, é uso obrigatório de máscara, distanciamento de 2 metros, álcool em gel 70%,
e saídas e entradas distintas e higienização de todo o ambiente do templo, dos objetos litúrgicos, microfones, câmeras, celulares, bancos, superfícies, tudo. Isso é o que é necessário. Depois, a segunda pergunta diz respeito a às missas campais, missa campal ou outro espaço determinado pela paróquia. Todo espaço ele tem o cálculo de quantas pessoas por metro quadrado cabem ali, né? Então, naquele espaço reservado para isso, tem de se medir através da medição total do ambiente, 20% da capacidade, levando em conta quanto cabe uma pessoa em metro quadrado, né? Tem que se levar isso, né? Como está na Praça de São Pedro, por exemplo. Como está na Praça de São Pedro, por exemplo, restringindo a entrada de pessoas ali na praça para o Ângelus com o Papa. Apesar da praça ser imensa, a praça está restringida à quantidade de pessoas também a 20%, porque é quase que mundial essa questão dos 20%. Uma pergunta com um pedido. É do Rogério de Barros Camargo. É o pedido de muitas pessoas. E as pessoas do grupo de risco não têm nenhum protocolo para receber a comunhão em casa? Acho muito importante o pessoal do grupo de risco se sentir incluído nessa época de distanciamento social. Sim, a pergunta é boa. E espero que a resposta também. Porque vejam, não é uma questão apenas de inclusão no sentido de fazer parte de um protocolo, mas é de se sentirem incluídos num cuidado, numa atenção, num carinho que se tem pelas pessoas que têm acima de 60 anos. Ninguém está proibido de vir à igreja. Se é recomendado que não venha, né? Então aqui é uma questão muito de consciência. Neste momento, tem necessidade de eu ir à igreja sabendo que eu estou inserido neste grupo de risco? Essa é a grande pergunta que se tem que fazer. Depois, a questão da visita, de levar comunhão às casas. Por enquanto, nesta primeira fase, neste primeiro momento, estão suspensas as visitas. Sejam para os enfermos, que comumente já recebem a visita dos ministros, seja para a distribuição da Eucaristia. Porque uma pessoa, um ministro que possa ir à casa de alguém e levar a comunhão e não sabe que se ele está ou não com o vírus, pode levar o vírus para a sua casa. Num simples fato de entrar na sua casa, ficar ali alguns minutos, tocar em alguma coisa e deixar o vírus ali. Ou vice-versa, você está em casa, tem o vírus, talvez não saiba, e um ministro vai levar a comunhão para você, você pode oferecer o vírus para este ministro, esse ministro vai retornar para a igreja, vai encontrar com outras pessoas, esse ministro vai para casa, vai encontrar a família e um ciclo vicioso do vírus pode acontecer. Então, neste momento, a inclusão, ela parte da premissa de que nós incluímos cuidando, recomendando que você fique em casa, você que está no grupo de risco. Como vão funcionar as confissões? As paróquias também receberam instrução para organizar esse sacramento? Sim, as paróquias receberam, está no protocolo, se incentiva e se pede que os padres, aqueles que também não estão no grupo de risco, possam oferecer o sacramento da reconciliação. Então, a partir de agora, já é possível uma organização das confissões de maneira organizada, com horários marcados, mantendo o distanciamento de 2 metros entre o penitente e o confessor, ambos de máscara, álcool em gel e de preferência não, que a confissão não seja na sala de atendimento, muito menos no confessionário, mas seja num ambiente arejado, aberto, com uma circulação de ar e que as confissões sejam breves e objetivas. O momento agora não é de direção espiritual, o momento agora é de sacramento.
né? De confessar os teus pecados, receber a absolvição sacramental. Depois, nós vamos correr atrás da direção espiritual, dos aconselhamentos, vamos nos deter no cuidado pastoral de todos. Agora é uma questão sacramental. As paróquias vão disponibilizar máscaras? Não é obrigado que as paróquias disponibilizem máscaras. Cada um tem de vir com a sua máscara, né? E isso é muito importante. Pode ser que alguma paróquia possa oferecer máscaras, mas não é obrigado que a paróquia ofereça, né? Até porque agora é um momento muito crítico também, que nós vamos ter que gastar com muitas coisas para poder adequar a realidade da paróquia, para que isso aconteça. Então é importante que você venha de casa com máscaras, né? E importante, se chegar na igreja e você não estiver de máscaras e a paróquia não tiver máscara para te oferecer, você infelizmente vai ter que voltar para casa. Você não pode entrar, ninguém pode entrar na igreja sem máscaras. Inclusive nós, os padres, teremos de presidir as celebrações com a presença de fiéis com máscaras, para cuidar da saúde de você e cuidar da nossa saúde, ambos cuidando uns dos outros. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre os demais sacramentos, né? Perguntaram aqui sobre a primeira comunhão eucarística, aí envolve um pouco catequese, e também sobre a celebração do matrimônio. Tá. Se segue a mesma regra de ocupação da igreja. Sim, tudo o que for acontecer dentro do ambiente da igreja segue a regra dos 20%. Agora, tudo é muito restritivo, porque hoje o que é o tudo? Missas, né? Missas e os atendimentos de confissões. As demais atividades da ação evangelizadora, reuniões, conselhos, retiros, convivências, celebrações da palavra das comunidades do caminho, grupos de oração, grupos de jovens, reuniões de pastorais, tudo continuam suspensas na Diocese de Jundiaí por enquanto, devendo serem realizadas por videoconferências, né? Continua de modo através das redes sociais, mas as demais atividades estão todas suspensas. Celebração do batismo, por enquanto, continuam suspensos. Nós vamos pensando nos próximos dias uma maneira de adequar as orientações da CNBB para as celebrações dos sacramentos e apresentar também um protocolo às vigilâncias sanitárias, porque tudo que formos fazendo é preciso de uma aprovação técnica com um protocolo das vigilâncias sanitárias. Neste momento, celebrações do batismo suspensas. As celebrações da primeira comunhão eucarística, muitas paróquias fariam agora no tempo da Páscoa, continuam suspensas, né? As catequistas continuem seguindo as orientações da Comissão Diocesana para Animação Bíblica Catequética, vivendo este período da mistagogia, tendo encontros, ligando, se fazendo próximo, mas por enquanto fica suspenso. Celebrações da Crisma, por enquanto, todas suspensas. Celebrações do matrimônio, por enquanto, não é possível realizar grandes celebrações, mas num acordo entre os noivos, se os noivos optarem, desejarem fazer a celebração do matrimônio na igreja, terão de seguir todas as orientações normativas das vigilâncias sanitárias, ou seja, todos os convidados, os noivos e o ministro assistente de máscaras, apenas 20% da capacidade da igreja onde você vai casar e o distanciamento na igreja de 2 metros, álcool em gel e tudo mais. É possível fazer a celebração do matrimônio hoje? Mas com todas essas restrições, né? Então, se é possível adiar, adie. Celebração do sacramento da unção dos enfermos. Os padres devem administrar o sacramento dos enfermos nos hospitais. Por enquanto, não é bom ir nas casas, a não ser que seja para o viático. Mas não é bom ainda as visitas nas casas. O que é o viático?
o viático, é a levar a comunhão e administrar o sacramento dos enfermos naquele último momento da vida da pessoa, quando a pessoa já está prestes a se encontrar com o seu Senhor, né? Então, nesse caso, o padre, por uma caridade pastoral e também se colocando na linha de frente, deve ir, né? Visita aos hospitais. Os padres devem ir às visitas aos hospitais, respeitando todas as orientações e determinações de cada instituição hospitalar, né? Lógico, os padres com mais de 60 anos, os padres que não se sentem à vontade para isso, então procurem nós, os padres mais jovens, que nós vamos nos organizar para também colocar à disposição do atendimento aos paroquianos desses padres que estão no grupo de risco também, tá? E acho que só, né? Eu acho que... E a ordenação também do diácono Diego, penso que está suspensa, porque ele também não vai querer ser ordenado agora, né? Ainda sobre a comunhão, pode ser a dúvida de muitas pessoas. Então é importante falar um pouco sobre isso. Eu leio aqui o que escreveu a Maria Elisângela. Eu tenho os meus pais idosos em casa, minha mãe participa do caminho. Se eu receber a comunhão, se eu vou até a igreja e recebo a comunhão, eu posso levar a comunhão para casa? Isso é pergunta de outros também, de pessoas que vão, participam. Essas pessoas podem levar a comunhão? Como que funciona isso, Padre Leandro? Sim, seria ótimo se pudesse fazer isso, mas não é permitido, né? Nós precisamos ter um cuidado muito grande com a Eucaristia, um amor, um zelo. Não estou dizendo que uma pessoa não terá o zelo de levar a Eucaristia para o seu pai e tal, enfim. Mas é preciso um regramento em relação a isso. Hoje não é permitido, né? Hoje não é permitido que uma pessoa venha, leve a comunhão para aqueles que estão em casa. Pode ser que daqui a algum tempo se chegue à reflexão de que isso é possível? Pode ser, porque isso é uma norma disciplinar da igreja. E isso pode mudar, mas hoje não é possível, né, você levar a comunhão para alguém que está em casa. Hoje, o que fica válido? Com a mesma força, entendam, não tem a força sacramental da presença real, mas tem a mesma força espiritual. Para essas pessoas é a comunhão espiritual. Faça a sua comunhão espiritual, fique em casa tranquilo e neste momento de pandemia, a comunhão espiritual para aqueles que não podem ou não querem vir à igreja tem o mesmo efeito do que a comunhão sacramental. Porque uma coisa é importante, aqui é uma questão de teologia. Nós precisamos entender uma coisa. Quando a igreja, um membro da igreja, o presbítero, comunga, ele está comungando por todo o corpo. Todo o corpo é afetado. Quando um padre celebra a Eucaristia, ainda que sozinho, ele não está sozinho. Toda a igreja está com ele. Todos os fiéis estão com ele. O fruto daquela Eucaristia, celebrada, comungada, também chega a todos os membros do corpo. Se eu me alimento, se eu como um arroz, feijão e uma boa picanha, todos os membros do meu corpo sentirão o efeito deste alimento que eu comi. Assim também é a teologia paulina do corpo místico de Cristo. Cristo a cabeça e nós os membros. E se a igreja oferece a Eucaristia por você, que está impossibilitado de vir à igreja, também você está recebendo os frutos desta comunhão. Isso é muito importante a gente ter presente. Graças a Deus tem bastante gente participando com a gente, Padre Leandro. E então, fala um pouquinho para aquelas pessoas que entraram depois, estão perguntando com relação à data, quando que começa a funcionar. Então, retomar um pouco isso, falar um pouco de como será esse funcionamento nas matrizes e também nas comunidades que algumas pessoas estão perguntando. Sim, o comunicado oficial do bispo e o protocolo, os 2 protocolos sanitários da Diocese de Jundiaí, tem validade a partir de 11 de junho, a solenidade de Corpus Christi, muito significativo para nós e providencial que fosse nesta data. Então, a partir de quinta-feira, as paróquias
da Diocese de Jundiaí, com exceção das paróquias de Cajamar, Santana do Parnaíba e Pirapora do Bom Jesus, poderão adotar um ou outro protocolo ou não adotar nenhum dos dois protocolos. De repente tem alguma paróquia que diz, olha, nós achamos por bem, nesse momento, continuar do jeito que está, somente tudo online, sem distribuição da comunhão após as transmissões e sem a presença de fiéis. Tranquilo, se essa foi uma decisão dos conselhos paroquiais junto com o pároco, tranquilo. De tempo em tempo, a cada 15, 20 dias, vamos reavaliando os protocolos e propondo novas alternativas. Mas tem validade a partir de Corpus Christi. Tudo um pouco do que você já falou, apenas para complementar, com relação a isso de levar, a possibilidade de levar a comunhão, uma pessoa falou assim, mesmo que alguém da família seja ministro extraordinário da comunhão, apenas destacar que a questão de levar a comunhão nas casas entra na outra observação. Então aí juntam as duas informações. Sim, e depois outra, a comunhão que nós levamos é sempre uma comunhão aos enfermos, né? Não é uma comunhão que possa ser distribuída como se fosse um prolongamento da ceia eucarística, do sacrifício oferecido. Então tem que tomar este cuidado. Mesmo um ministro extraordinário da distribuição da Sagrada Comunhão não pode levar a comunhão para alguém da sua família, né? Então temos que tomar cuidado. Vale aquela premissa, né? A comunhão espiritual neste momento é a resposta para os que não podem estar na igreja. Muito bem, as pessoas estão aqui agradecendo muito, Padre Leandro. Nós também, pela clareza nas respostas e por tirar a dúvida do pessoal, dos nossos diocesanos. O povo está muito contente, agradecido. As pessoas têm falado da postura pessoal, como que pretende fazer pessoalmente, né? Algumas pessoas manifestam aqui também os seus próprios sentimentos, suas próprias dores, mas em geral as pessoas agradecendo e pelos esclarecimentos e pela postura da Diocese de Jundiaí. Sim. Então, muito obrigado, Padre. Eu que agradeço a oportunidade de estarmos juntos, agradeço você que se conectou, que esteve conosco. Todos nós estamos com saudades uns dos outros. Nós somos igreja, nós somos uma comum unidade. Não existe fé cristã, não existe fé católica sem a comunidade reunida. Estamos reunidos, é verdade, de maneira remota, mas esse não é o modo ordinário da igreja se reunir. A igreja se reúne numa comunidade de irmãos, reunidos em torno da palavra, reunidos em torno da Eucaristia, onde o Cordeiro imolado preside esta liturgia, onde o Cristo se dá em alimento para cada um de nós, onde nós podemos tomar, comer e beber do seu corpo e do seu sangue. Esse é o nosso modo de ser igreja. Todos nós estamos com saudades de tudo isso. No entanto, o momento é de muita resiliência, de muita paciência, de muita serenidade, de muita paz no coração. Não cabe a nós discutirmos os efeitos de tudo isso, não cabe a nós pensarmos quem está certo, quem está errado, criar uma conversa ideológica, partidária. Esse não é o nosso papel como cristão. Não é. O nosso papel é desejar estar na comunidade, é desejar formar a igreja, este corpo místico de Cristo. E nós, enquanto possível, faremos com toda segurança aquilo que for necessário para que tão logo estejamos juntos novamente. Se você pode vir, se você tem condições de vir, haja de maneira responsável. Seja no mundo sinal, não seja filho das trevas, seja filho da luz, não queira agir com esperteza, não queira desobedecer às normas, obedeça tudo aquilo que está sendo proposto.
haja com serenidade, acolha, acate as decisões com serenidade e celebre na mansidão, na tranquilidade, reze por aqueles que não podem estar na igreja, ofereça a Eucaristia por aqueles que não podem vir à igreja. Se você tem que ficar em casa, fique em casa. Fique em casa, celebre conosco pelas redes sociais, participe conosco, viva a sua paróquia, a sua comunidade através das redes sociais, faça a sua comunhão espiritual e se cuide e se preserve e preserve os outros. E na medida do possível, tão logo nós vamos superando tudo isso com a graça de Deus, mas vamos superando de uma maneira muito concreta, muito séria, muito responsável, nada alienado, né? Porque às vezes a gente ouve algumas coisas assim, mas a gente tem que ter fé, a gente tem que acreditar, a gente é do céu, é da vida eterna, a gente tem que crer no poder da cura, Jesus cura. É verdade tudo isso. E se nós não acreditarmos nisso, algo de errado está em nós, na nossa forma de viver a igreja. Mas é preciso também usar a razão. Diante de um inimigo invisível, que não se tem respostas claras para ele ainda, é preciso prudência e cautela. Ser simples como as pombas e astuto no modo de agir e de proceder como as serpentes, né? Esse é o papel do cristão. Esse é o modo de agir do cristão. Então, é aquilo que o Papa João Paulo II, o Santo João Paulo II, em 1998, escrevia na encíclica Fides et Ratio. A fé e a razão são duas asas que se elevam para Deus. E que sem uma dessas asas é impossível alçar um voo até Deus. Fé e razão. Fé e pé no chão. Olho no céu, desejo do céu, desejo de santidade, busca dos sacramentos, mas a razão, o discernimento, a prudência, a serenidade diante dos fatos da história. Que o Senhor nos ajude e que o Senhor nos faça perceber a sua presença em todos estes acontecimentos. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua paróquia. Padre Leandro, muito obrigado, viu? Obrigado por essa ocasião para a Diocese de Jundiaí. Nós queremos agradecer a participação de todos, a presença de todos nessa transmissão e deixar alguns lembretes. O vídeo desta live ficará disponível em nossos canais. O Facebook, o Instagram e o YouTube da Diocese de Jundiaí. Então, logo após esta transmissão, estará disponível nos nossos canais para que vocês possam conferir. Várias perguntas que foram feitas aqui no final foram respondidas lá no comecinho, então volta lá no começo do vídeo, pega lá a resposta e transmite também para as outras pessoas. Para aqueles que perguntaram agora no final, sim, as missas continuam sendo transmitidas pelas paróquias, pelas redes sociais, para que todos possam participar. Mesmo com a reabertura, as transmissões continuam acontecendo. E já a partir de Corpus Christi, esse novo momento, e muitas paróquias, o senhor bispo permitiu, farão a carreata, não será permitido, mas a procissão em carro aberto com o Santíssimo Sacramento para abençoar as nossas ruas, as nossas cidades, para abençoar todas as nossas paróquias. Então acompanhe também a programação de sua paróquia, aquilo que está sendo divulgado ali na sua paróquia, na sua comunidade. Você participa de tudo aquilo que é promovido pela Diocese de Jundiaí, por suas paróquias e por suas comunidades. Muito obrigado por terem estado conosco e nós temos certeza de que o Senhor está cuidando de todas as coisas porque Ele é o Senhor de tudo. Obrigado por terem participado conosco.